Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal. É só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo, me ajuda muito. Tô tentando chegar aos 50 mil inscritos, então já aproveita e se inscreve. Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre os 2 últimos episódios da 4ª temporada de Stranger Things, que chegaram na Netflix hoje, dia 1º de julho de 2022. O episódio 7, que tinha sido o último do volume 1 da temporada, foi um episódio muito impactante, cheio de reviravoltas, de revelações, de surpresas, e foi um episódio mesmo de tirar o fôlego. Então a expectativa para esses 2 episódios finais, para os episódios 8 e 9, eram altas. Eu tava muito animada e eu queria muito assistir, tanto é que eu acordei 3h50 da manhã pra poder assistir às 4, 8 horas da manhã eu já tinha terminado de assistir os 2 episódios, porque como a gente sabe, são episódios bem longos. O episódio 8 tem 1 hora e 25 minutos e o episódio 9 tem 2 horas e 20, então são quase filmes, de verdade. Mas eu acabei me decepcionando um pouco com esses 2 episódios. Eu esperava mais, e eu acho que parte disso é minha culpa, porque eu coloquei uma expectativa nesses 2 episódios finais, mas também é culpa das expectativas que foram colocadas pela produção da série, pelos criadores da série, pelos Duffer Brothers, que deram várias entrevistas nas últimas semanas falando sobre esses episódios finais. Mas claro, também teve muita coisa boa nesses 2 episódios e a gente vai conversar sobre tudo ao longo desse vídeo. Eu decidi dividir a nossa conversa em capítulos, então a gente vai falar sobre o episódio 8, a gente vai falar sobre o episódio 9 e a gente vai falar um pouquinho sobre a temporada de forma geral e também sobre as expectativas em relação à 5ª temporada, o que é que ficou pra ser respondido na 5ª temporada, que vai ser a última da série. E aí eu vou colocar as divisões aqui embaixo no player das minutagens, de onde eu tô falando sobre cada coisa, pra você se organizar também ou assistir a parte que você gostaria de assistir, tá bem? Então o episódio 8 de Stranger Things, da 4ª temporada, ele é um episódio de preparação pro combate, do começo ao fim. É um episódio de preparação pro que vai acontecer no episódio final. E episódios que são assim não são fáceis, porque você precisa conseguir manter o ritmo, ainda que o confronto final, o conflito final não vá acontecer naquele momento. Ainda mais depois de um episódio anterior que foi absolutamente incrível e surpreendente. Pensando no episódio 7, que tinha sido lançado há algumas semanas. E eu sinto que apesar do episódio 8 ser um episódio muito gostoso de assistir, porque a 1h30 de episódio não passa devagar, a gente tá entretido ali nas narrativas, apesar disso, ainda assim, esse episódio não consegue manter o ritmo do episódio 7 e também de preparar o terreno pro que vai vir no episódio 9. Eu sinto que nada de fato acontece nesse episódio. É um episódio que acaba tendo uma enrolação muito grande. Ele já começa no caos, porque ele começa da onde o episódio 7 parou, então a gente vê o Vecna na mente da Nancy, mas ele deixa ela ir facilmente porque ele quer que ela conte pro restante do pessoal as coisas que ele quer que eles saibam de fato mesmo. A partir disso, o nosso grupo de Hawkins, o nosso núcleo que tá em Hawkins, que é o melhor núcleo da temporada de longe, bola um plano. E um plano de centavos, hein? Não, tô brincando, de verdade, tô brincando mesmo. Porque eu acho que apesar de tudo, é um plano bom, um plano consistente dentro das possibilidades, porque eles não tinham muito que eles poderiam fazer sem a Eleven. Então eles conseguem ainda se organizar de uma forma bem legal e começam também a colocar em prática esse plano. Mas é claro que não vai ser tão fácil assim de fazer isso. Não poderia ser tão fácil assim de fazer isso. Eu acho que esse núcleo, ele continua icônico, a gente tem bons momentos nesses 2 episódios, tanto no episódio 8 quanto no episódio 9. Os personagens são extremamente cativantes, são os personagens mais cativantes juntos. Então as melhores cenas quase sempre acontecem ali. Por exemplo, a cena deles roubando o trailer do episódio 8. Tudo. A cena da Max e do Lucas conversando sobre a memória feliz dela, que inclui ele. Tudo também. E a cena deles, mais pro final, assim, do episódio, deles se preparando. De novo, tudo impecável. A gente tem momentos incríveis desses personagens aqui. Por outro lado, o núcleo que mais me incomodou, eu acho, nessa reta final, e que não tinha me incomodado tanto nos outros episódios da temporada, foi o núcleo da Rússia. Porque no episódio 8, quando o episódio 8 começa, o núcleo da Rússia tá ali dentro da prisão, acabaram de encontrar o Hopper e precisam sair dali. Então eles magicamente encontram uma saída. Eu acho que literalmente o roteiro entrega uma saída fácil demais. Uma saída de roteiro que acaba sendo a saída deles da prisão.
Só que eu sinto que essa saída não acaba servindo de nada, porque depois eles voltam voluntariamente pra dentro da prisão. Eles passam o episódio inteiro, o episódio 8 inteiro, tentando sair dali, eles conseguem sair dali, pra no episódio 9 eles decidirem voltar pra onde eles estavam. Então a gente fica assim, ó, girando em círculos. Mas eu não vou falar muito sobre isso agora, porque essa volta deles acontece no episódio 9, então já já eu volto a falar sobre isso. Além do núcleo da Rússia, a gente tem o núcleo da Califórnia. Então a gente tem o Jonathan, o Will, o Mike e o Argyle indo ao encontro da Eleven. Ainda, parece que foi só isso que eles fizeram a temporada inteira. Eles não fizeram mais nada, além de estar a caminho de encontrar a Eleven. O que é complicado, né? Finalmente, chega o momento do Will mostrar o desenho dele, a pintura dele, pra alguém. Porque desde o começo da temporada, essa pintura era um mistério. Porque ele fez ali uma pintura que tem algum segredo, eu acho, e que as pessoas querem descobrir o que é, e surgiram teorias na internet, então era uma questão importante, pelo menos pro público. E aí, finalmente, ele mostra essa pintura pro público e também para o Mike. O Mike tá triste por conta da Eleven, ele tá ali pensando que, ele é pouca coisa pra Eleven, a Eleven é uma super-heroína incrível, maravilhosa, e ele não é tudo isso. Realmente, ele tem um pouco de razão, mas tudo bem, eu dou um desconto pro Mike às vezes. E o Will decide consolar o Mike. Decide falar pra ele que não é bem assim, que a Eleven precisa dele, que ele é o coração do grupo. Enquanto o Will fala, ele tá falando os sentimentos da Eleven, mas fica bastante claro que ele tá falando os sentimentos dele pelo Mike. E aí, de novo, temos um problema que já foi um problema pra mim no restante da temporada. Essa temporada, mais do que as outras, tem brincado muito com a sexualidade do Will, mas sem, de fato, pegar essa narrativa, pegar isso e abordar essas coisas, e se aprofundar nisso. Ficam jogando algumas pistas, ficam ali na superfície, mas eu acho que se você vai contar essa história, você precisa contar essa história. E a série não faz isso, Stranger Things não faz isso em nenhum momento. Tinha sido prometido pelos Duffer Brothers que isso ia vir no volume 2 da 4ª temporada. E aí o que veio foi essa cena aí mesmo, que só foi basicamente isso. O Will falando os sentimentos da Eleven, mas fica claro pra gente que ele tá colocando os sentimentos dele ali também mascarados, e o Will mostrando a sua pintura e o seu desenho, que na verdade não é nada demais. É basicamente ele e os 3 outros meninos, então nosso grupo de 4 meninos que deu início a essa história anos e anos atrás, na primeira temporada, enfrentando um dragão fictício, e aí tem um coração no escudo do Mike. E é isso. E foi um pouco decepcionante. Sinceramente, foi um pouco decepcionante. Mas assim, tivemos ali um pouquinho de desenvolvimento do Will e do Mike, e serviu pra pelo menos o Jonathan perceber que o irmão dele não tá bem, que o irmão dele tá sofrendo, e o Jonathan então dá apoio pro Will no episódio seguinte, tem uma cena dos dois conversando, que foi basicamente a melhor coisa que o Jonathan fez nessa temporada, porque ele não fez nada nessa temporada. Então a gente tem isso aqui acontecendo no núcleo da Califórnia, o que não me agrada tanto, porque eu acho que, de novo, muito legal abordar a sexualidade do Will, mas teria que ter sido feito direito e com tempo. E não adianta virar pra mim e dizer que não tinha tempo, porque essa temporada foi longuíssima, a gente teve episódios enormes, então se quisessem, dava pra ter abordado sim, com certeza. E aí, pensando no núcleo da Califórnia, o Argyle continua não servindo para nada. Enquanto isso, a Eleven tá lá, no meio do nada do deserto, com o Dr. Brenner e com o Dr. Owens, tentando recuperar sua força e os seus poderes. E de novo, o desgraçado do Papa, que ódio, mantém a Eleven presa contra a vontade dela. Quantas vezes isso vai acontecer nessa série? Que ódio, que nervoso. Tava assim, ó, surtando já, querendo que a Eleven regaçasse esse homem na porrada. E os militares chegam nesse momento, né? E eu já tinha até esquecido dos militares. Eu acho que tem tanta coisa acontecendo na 4ª temporada que às vezes eu esquecia que ainda tinha um negócio ali solto, um núcleo, um mini núcleo ali que precisava aparecer ainda. E foi o caso dos militares. Eles aparecem ali, mas eu não vou nem reclamar, porque eu acho que eles chegam e é quando o conflito do episódio 8 engata. Porque até então tinham coisas acontecendo, mas só preparação e um pouco de enrolação também, como eu disse. Mas quando os militares chegam, a gente vê de fato o conflito sendo engatado e as coisas começando a andar. E a gente tem 2 das melhores cenas dessa reta final nesse momento, que são a cena da Eleven derrubando o helicóptero e fazendo o helicóptero explodir e cair, e a cena
do Dr. Brenner finalmente morrendo. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais esse homem aparecendo vivo. E a gente tem o reencontro da Eleven com os meninos. Achei fofo ela com o Mike, mas eu gostei muito dela com o Will. Achei a cena dos dois se abraçando e felizes por estarem se reencontrando muito bonita, até porque a gente já percebeu que os dois gostam do mesmo menino. Então, apesar disso, que bom que eles ainda se importam um com o outro, se bem que a Eleven não tem nem noção de que isso tá acontecendo, né? Mas que bom que o Will ainda ama a Eleven do jeito que ele precisa amar, né? Como uma amiga que acabou virando uma irmã. Então, assim, apesar dos sentimentos que ele tem, essa relação continua, ele ainda se importa muito com a Eleven. E o episódio acaba com a Eleven dizendo que eles precisam ir pra Hawkins naquele momento, porque senão todo mundo vai morrer. E aí a gente tem uma cena, a gente tem um take de cada rostinho da galera de Hawkins e o meu coração apertadíssimo, porque eu tava muito preocupada com esses personagens do núcleo de Hawkins. Mas falando especificamente sobre o episódio 8, tirando os 15, 20 minutos finais, eu sinto que, como eu disse, foi uma grande preparação, que claro, é importante pra história, mas que eu não acho que tinha necessidade de durar tanto tempo. E que acaba deixando o episódio um pouco anticlimático. Então, de novo, tem muitos momentos muito bons nesse episódio, mas a gente tem momentos que não são tão bons assim. E eu sinto que algumas coisas poderiam ser otimizadas para que a gente não ficasse enrolando tanto para chegar no momento, no lugar em que a gente precisa chegar. Até porque, como eu disse, os episódios são enormes. Então, 1h30 quase de episódio, depois 2h30 quase de episódio, não é pouca coisa. Daria pra ter otimizado algumas coisas ali, pra gente ter uma narrativa um pouco mais fluida e um pouco menos de enrolação nessa reta final. Vamos falar então agora sobre o episódio 9. Bom, eu até vou criticar algumas coisas nos próximos minutos, já, mas o episódio 9 começou com algo que a gente queria há muito tempo que acontecesse. Finalmente, a Joyce e o Hopper se beijaram. Finalmente aconteceu, finalmente veio aí. E esse provavelmente é o melhor momento desse núcleo, entendeu? Porque pouco depois eles decidem inclusive voltar pra prisão, como eu já tinha falado pra vocês no início do vídeo. Eles decidem voltar pra prisão da qual eles acabaram de escapar pra destruir as partículas do mundo invertido que ficaram por ali, com o objetivo de tentar ganhar um tempo pra Eleven e pro pessoal que tá em Hawkins e ajudar a combater esse monstro, esse mal que tá ali afetando todo mundo. E aí isso me pega porque eu acho que não tinha necessidade. Eu acho que dava pra ter construído aqui, pelo menos, algo na narrativa em que eles nem tivessem saído da prisão. Eles poderiam estar dentro da prisão, descobrir isso de alguma forma, enfim, usar o telefone da própria prisão. Daria pra ter construído uma história pra essa galera que não girasse em círculos, que não precisasse tirar eles de um lugar pra no episódio seguinte trazer eles de volta pra aquele mesmo lugar. E aí, pra somar com isso, a Eleven, o Mike, o Will, o Jonathan e o Argyle percebem que eles não vão conseguir voltar pra Hawkins a tempo, e a Eleven decide então que ela vai ajudar a Max à distância. Que ela vai entrar na mente dela, na mente da Max, e lutar contra o Vecna na mente dela. E nesse momento a gente percebe que os núcleos não vão se unir. Eu acho que uma das questões da temporada é justamente a gente ter núcleos muito separados, o que acaba deixando a gente bastante agoniado por vezes e acaba também fazendo as narrativas serem bastante individuais. Então eu acho que eu posso falar por todo mundo quando eu digo que uma das coisas que a gente mais esperava nesse segundo volume era ver esses núcleos se unindo, essas coisas se encontrando para que todo mundo trabalhasse junto. E aí a gente percebe que isso não vai acontecer. Que os núcleos vão continuar separados porque já não dá tempo de unir tudo isso. Sim, todo mundo acaba ciente do que está acontecendo e todo mundo acaba se ajudando, mas de formas separadas. E isso foi um pouco anticlimático, na minha opinião, também. Enquanto todas essas coisas estão acontecendo, a gente tem o plano de Hawkins se desenrolando. Várias coisas acontecendo por lá. E era com esses personagens que eu tava mais preocupada, porque, na minha opinião, eles estavam correndo mais perigo do que o restante dos personagens. A gente tem um momento muito fofo entre a Max e o Lucas, que eu não poderia deixar de mencionar, onde eles estão se comunicando na mansão do Henry, numa vibe clipe de You Belong With Me da Taylor Swift, entendeu? Com caderninhos, porque eles não podem falar, porque eles não querem que o Vecna descubra que eles estão por ali. E aí o Lucas convida a Max pra ir no cinema na sexta-feira, se eles sobreviverem. Sabe, era tudo o que eu queria. Duffer Brothers, deixem este casal se reconciliar e ir pro cinema na sexta-feira. Mas é claro que nada é tão fácil assim, né? Nesse contexto também, a gente tem a fase do plano da Max sendo colocada em prática, que no caso significa que ela vai se colocar como isca pro Vecna, e a Max faz um monólogo
perfeito, falando sobre as suas inseguranças, sobre os seus pensamentos mais sombrios pra que o Vecna realmente volte pra dentro da mente dela. E assim, eu sempre falo, a Max é a minha favorita, é a minha personagem favorita da série inteira, e eu fico muito feliz de ver a personagem brilhando e do roteiro também tirando um tempinho pra se aprofundar nela durante essa temporada. E o Vecna pega a Max novamente, o que era esperado, e eu achei doida a cena do Vecna se passando pelo Lucas. Fiquei tensíssima e também fiquei desesperada pela Max por tudo que estava acontecendo ali. Mas, em contrapartida, eu fiquei de coração quentinho quando a Eleven aparece, quando a Eleven consegue entrar ali também e consegue se colocar perto da Max, porque algumas das minhas cenas favoritas da temporada passada são das duas. Eu até botei a minha camisetinha delas hoje, que eu já tinha usado nos outros vídeos da temporada de Stranger Things, porque achei que combinava com a vibe. Eu amo as duas, amo a amizade delas, e a gente não teve momentos delas nessa temporada, porque elas estavam o tempo todo em lados opostos, em lugares opostos. Então eu fiquei feliz que, apesar disso, no último episódio, a gente teve ali alguns mimos, alguns momentos das duas juntas. E a Eleven promete que vai ajudar a Max. No mundo invertido, o restante do pessoal tá seguindo com o plano, tudo tá andando de acordo, inclusive a gente tem uma cena icônica do Ed tocando guitarra pra desafiar os morcegos. Tudo pra mim. Eu amo o Ed, eu acho que ele é claramente o melhor personagem dessa nova leva de novos personagens em Stranger Things. Mas a alegria de fã dura pouco, não é mesmo? Vocês sabem que a alegria de fã dura pouco. E as coisas começam a dar errado de todos os lados. Nesse momento eu fiquei bastante nervosa porque os Duffer Brothers afirmaram, com todas as letras, que teríamos contagem de corpos nesse final da temporada, que muitas pessoas iam morrer, que ia ter muito banho de sangue. Então assim, eu fui preparada e eu fiquei tensa pra ver essas mortes acontecendo. E aí eu sinto que essa expectativa foi criada em mim e que isso atrapalhou a minha experiência, porque eu tava tão nervosa e tão preocupada que os personagens iam morrer, que eu acabei não aproveitando algumas outras coisas do episódio. Inclusive, eu quero reassistir o episódio depois, sabendo o que vai acontecer, pra ver como eu me sinto, pra ver se isso ressignifica a minha experiência. Porque eu acho que se não tivessem dito isso, eu teria lidado muito melhor com o episódio, eu teria gostado muito mais do episódio. Porque o tempo todo eu tava muito preocupada com o que ia acontecer, e aí eu não conseguia simplesmente aproveitar a dinâmica que estava sendo mostrada pra gente. Eu fiquei tensíssima com o Jason aparecendo na mansão, onde a Max e o Lucas estavam. Inclusive era outro núcleo que eu já tinha esquecido que existia. Achei que o Lucas ia morrer nesse momento por conta dessa expectativa que tinha sido criada. Também fiquei tensíssima com o Ed ficando no mundo invertido e deixando o Dustin ir, e depois o Dustin voltando. Também fiquei tensa de novo. Então assim, foram um conjunto de cenas que me deixaram muito tensa por conta de uma expectativa que tinha sido criada e que nem foi suprida. Porque na real a gente acabou tendo uma morte relevante na temporada. Não que eu esteja reclamando do pequeno número de mortes, mas porque não foi condizente com o que tinha sido dito que ia acontecer. E óbvio que eu também estava extremamente nervosa com a Max presa com o Vecna, mas meu irmão, a hora que a Eleven chega, é ela, sabe? A maioral. E começa o confronto dela com o Vecna /1/Henry. E a gente tem a revelação de que tudo que aconteceu em Hawkins, tudo que aconteceu em Stranger Things, desde o início da primeira temporada, foi culpa dele. Era ele por trás de tudo isso. E ele tá ali dando um pau na Eleven, aparentemente. A Eleven mal parece ter chances. E nesse momento a gente vê a Max morrendo. Morrendo, graças a Deus, mas assim, morrendo. Os ossos dela quebrando igual o que aconteceu com a Chris no primeiro episódio. Eu estava assim, ó, em completo surto. Em completo surto, foi desesperador. Desesperador. Mas é o Mike quem dá forças pra Eleven. E ele finalmente diz que a ama, que era uma coisa que ela queria ouvir já fazia muito tempo. E de novo, é o amor, é a sensação de se sentir amada que dá forças pra Eleven realmente enfrentar esse vilão. Da mesma forma que tinha acontecido no passado, da primeira vez que ela enfrentou o Vecna, que ainda era o número 1 naquela época. E assim, vocês podem até me chamar de amarga com o que eu vou dizer agora, mas tudo bem, podem chamar, eu deixo. Eu esperava mais do embate da Eleven com o Vecna. A montagem nesse momento é muito boa, é eletrizante, é de tirar o fôlego, porque a gente tem muitas coisas acontecendo.
Então os Demogorgons estão perseguindo a Joyce e o Hopper. O Lucas tá batendo no Jason, a Max tá quase morrendo, o Ed tá sendo picado pelos morcegos no mundo invertido, o Steve, a Nancy e a Robin estão sendo enforcados, depois eles conseguem escapar e botar fogo no Vecna. Então são muitas coisas acontecendo ao som de Kate Bush, entendeu? Que já virou uma música icônica por aqui. E outra coisa que eu preciso dizer, que cena maravilhosa do Vecna pegando fogo e a Nancy atirando nele depois. É ela também, entendeu? Outra mulher extremamente foda e maravilhosa da série. Então assim, a montagem foi incrível. Mas o confronto de fato entre a Eleven e o Vecna não foi muita coisa. Isso por quê? Porque não é o confronto final. Ele ainda vai ser o vilão da próxima temporada. Então esse conflito aqui acaba ficando, novamente, anticlimático. Porque não tem muita coisa ali acontecendo, né? Ela enfrenta ele um pouco, ele tá ganhando, ela vira o jogo, mas daí ele já é queimado e as coisas já se dissolvem, de certa forma. E aí tem as mortes, né? Que, na verdade, enfim. A única morte real que a gente tem é a do Ed. E eu acho que, apesar de ser muito triste, porque ele foi um personagem incrível nessa temporada, era meio óbvio que ele ia morrer. Acho que isso já estava sendo construído. Inclusive, eu até acho pouco corajoso dos Duffer Brothers terem matado o Ed e não outros personagens. Porque, assim, é fácil você matar um personagem que você acabou de introduzir e que as pessoas gostaram. É fácil fazer isso. Não é fácil você matar um personagem querido, que já tá aí há muitos anos, né? Exige coragem, e eu acho que Stranger Things não tem coragem. O meu lado fã, que ama esses personagens, fica assim, ai, que bom que ninguém morreu, tá todo mundo bem, todo mundo salvo. Só o Ed, que foi triste, me deixou triste, chorei. Já tinha me apaixonado muito por ele como personagem, mas assim, tudo bem. Foi só ele. Os outros, que eu já tô aqui amando há muitos anos, estão salvos. Mas o meu lado um pouco mais crítico e exigente em termos de narrativa e roteiro e construção de história, fica chateado, porque a gente tem uma série que se leva muito a sério, uma série de drama que coloca esses personagens o tempo todo lidando com o fim do mundo e sempre dá tudo certo no final. Então isso acaba tirando um peso também dos acontecimentos que estão sendo contados aqui. E aí, por outro lado, a gente teve a morte, entre aspas, da Max. E assim, de novo, eu vou reclamar, mas depois eu vou desreclamar, tá bom? Então assim, a Eleven simplesmente vira pra Max morta e diz: não vai morrer não. E aí pá, revive a Max. Do nada, com base em nada. Eu vou reclamar porque pra mim não faz sentido. Achei uma saída fácil de roteiro. Mas eu vou desreclamar porque a Max é a minha favorita, então eu tô muito feliz que ela não morreu, entendeu? Tô feliz que ela tem alguma chance de sair bem na próxima temporada. E essas chances não são altas também, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Inclusive, o momentinho da Eleven salvando a Max, falando assim, ei, não vai morrer não. Foi tudo porque tem os flashbacks delas juntinhas, conta de melhores amigas, entendeu? Eu amo elas muito, elas são perfeitas. E aí pá, Eleven decide que a Max não vai morrer, as rachaduras do mundo invertido se abrem em Hawkins, o caos está acontecendo. Lá em cima, assim, no ápice. E aí, corta pra 2 dias depois. Anticlimático. Eu acho que essa é a palavra que acaba definindo esses 2 episódios pra mim. O que a gente precisa pontuar então sobre os últimos 20 minutos do episódio, que são situados 2 dias depois dos acontecimentos ali do combate da Eleven com o Vecna. Finalmente, o povo da Califórnia chega em Hawkins, a Eleven vai visitar a Max no hospital, e aí ao longo desses minutos finais, a Eleven tenta entrar na mente da Max, e tá tudo preto, ela não consegue encontrar a Max, porque ela está em coma, mas ela ainda está respirando. E vale lembrar também que a Eleven meio que viu a mente da Max desvanecendo enquanto ela tava ali morrendo nas mãos do Vecna. A gente também tem um momento da Robin com a Vicky ali no abrigo, onde eles estão tentando ajudar os afetados pelo furacão, entre aspas, né, que as autoridades realmente decidiram que iam justificar os acontecimentos como um furacão. Inclusive, tem um momento em que o episódio diz assim, ai, ao todo já foram identificados 22 mortos. E tá aí a contagem de corpos que os Duffer Brothers prometeram, né, porque foi isso mesmo. Mas enfim, Vicky e Robin têm ali uma conversinha, mas ainda continuam sem nenhum desenvolvimento nessa temporada. Elas tiveram ao todo 3 cenas juntas, apenas. E a pobre da Vicky teve o quê? 2 falas? Mas assim, vem aí na 5ª temporada? Esperamos que sim, né? Temos também uma cena perfeita do Dustin conversando com o tio do Ed. Isso pra mim foi muito importante, porque o Dustin era o mais próximo do Ed.
E eles já tinham tido uma conversa muito linda entre eles quando o Ed tava ali morrendo, mas o Dustin fazendo questão de falar pro tio, que ainda acreditava na inocência do sobrinho, o quanto ele tinha sido um herói no final, foi muito certeiro, porque apesar de ter se sacrificado por todo mundo, o Ed ainda saiu como culpado por tudo que tinha acontecido, como culpado pelas mortes que tinham ali assombrado o Hawkins. Ele tinha saído como um satanista, um satânico. E não era justo com o personagem, né, que nunca tinha tido nada a ver com nenhuma dessas coisas. Jonathan e Nancy finalmente têm uma cena juntos, interagindo na temporada, mas aí também eles conversam, mas não dizem muita coisa. E ainda tem o fantasminha aqui do Steve pairando em cima deles. De novo, reviveram esse triângulo amoroso e pra mim não tinha necessidade de fazer isso nessa altura do campeonato. Preferia que tivessem dado um outro interesse amoroso pro Steve. E finalmente vem o reencontro entre a Eleven e o Hopper, que era uma das coisas mais esperadas dessa reta final. E eu achei a coisa mais linda do mundo. Ela dizendo pra ele que tinha deixado a porta 8 centímetros aberta, porque ela tinha mesmo deixado. Ou seja, ela nunca tinha perdido a esperança de reencontrá-lo. E os dois falando sobre terem cabelos parecidos agora. Eles são perfeitinhos. E também gostei da Eleven encontrando a Joyce, porque querendo ou não, a Joyce é a figura materna que a Eleven descobriu nessas últimas temporadas, né? E claro, a gente realmente acaba a quarta temporada com o Will confirmando que o Vecna não morreu e que eles vão precisar matar o Vecna na próxima temporada. Então, o Vecna volta como vilão de Stranger Things na última temporada da série. Ele só foi ferido e machucado ali pela Eleven, depois pelo Steve, pela Robin, pela Nancy, mas ele não foi derrotado. Então, na quinta temporada a gente pode esperar o retorno dele com certeza. E isso me deixa um pouco preocupada, porque pra mim o Vecna é o melhor vilão de Stranger Things até agora. O mais complexo, o mais bem construído de várias formas. Ao mesmo tempo, foram muitas horas de episódio, né, já contando essa história dele. Então o meu medo é que na quinta temporada isso acabe ficando um pouco cansativo, mas espero que não. Também acho que por conta disso o Will vai ser bastante afetado na próxima temporada, porque ele sentiu ali a presença do Vecna, né? Ele sentiu um arrepio na nuca, então eu acho que de novo ele não vai ter paz, vai sofrer um pouco mais. E será que na quinta temporada vem aí ele falando dos seus sentimentos pro Mike, ou pra alguém de verdade? Não sabemos, né? Mas assim, se não vier na quinta temporada, não vem mais. Mesma coisa sobre a Robbie e a Vicky. Precisa ali acontecer alguma coisa entre elas na próxima temporada, porque depois não tem mais temporada. Também acho que na quinta temporada a gente vai ter um desenvolvimento do triângulo amoroso, Steve, Nancy e Jonathan, mesmo eu achando que ninguém tinha pedido por isso, mas tudo bem. E claro, a gente tem a Max em coma, e na minha opinião, eu acho que assim, se fosse pra ter matado a Max, já tinha matado, porque teve 2 momentos nessa temporada onde ela foi a isca, a vítima, e tava ali realmente em perigo. E aí salvaram ela nas 2 ocasiões. Eu não aceito terem salvado ela 2 vezes pra matarem ela na próxima temporada. Mas eu também acho que não foi tão simples assim. Não acho que, simplesmente a Eleven salvou a Max. Então, a gente precisa entender o que de fato a Eleven fez com a Max, e se isso vai ter alguma consequência, e se ela realmente vai voltar como ela mesma, se ela vai... Enfim, não sei, porque quando ela morreu, ela não tava nem vendo e nem sentindo nada. Ela disse isso pro Lucas. Então, como ela vai voltar à vida? Eu acho que ela volta, mas não sabemos como. Pra finalizar esse vídeo, então, vou fazer um panorama geral dessa temporada e das minhas percepções. Eu acho que a quarta temporada ela se propõe a ser grandiosa, de diferentes formas. E ela consegue ser grandiosa em muitos momentos. Eu acho que tem alguns dos melhores momentos da história de Stranger Things. Mas se a gente pensar com calma, eu acho que os momentos grandiosos, eles são realmente grandiosos, incríveis, mas a gente tem muitos outros momentos na temporada também que são medianos. Eu diria até que a gente tem um restante de temporada que por vezes é mediano. E não tem muito o que fazer sobre isso. Eu também acho que os episódios gigantescos também acabam soando mais impressionantes pela duração do que de fato pelos acontecimentos. Porque em várias situações, em vários momentos ao longo da temporada, eu senti que a gente poderia ter otimizado algumas coisas. Apesar disso, a temporada não é cansativa, pelo menos ela não foi pra mim. Eu acho que ainda que os episódios sejam muito longos, a gente gosta tanto desses personagens e as coisas acontecem de uma forma tão envolvente que a gente nem vê o tempo passar. Eu acho que a força de Stranger Things com certeza tá nos personagens, eles são incríveis, a gente ama esses personagens e é por isso que essa história se segura. Então, inclusive, é por isso que quando a temporada decide não desenvolver algumas questões pessoais de vários personagens, isso acaba se tornando um problema também. Mas eu espero que isso não continue assim
na 5ª temporada da série, que vai ser a última, porque realmente a gente só tem mais uma leva de episódios pra se aprofundar nessas histórias e nesses personagens. Pensando nessa reta final da temporada, nesses 2 últimos episódios, acho que eu já falei, mas eu vou repetir, eu sinto que os Duffer Brothers prometeram muita coisa e acabaram não cumprindo tudo que eles prometeram. Então criou-se uma expectativa, criaram-se teorias que foram muito além do que de fato aconteceu. E eu falei no começo do vídeo, parte disso é minha culpa? Parte disso é minha culpa, que coloquei essas teorias e essas expectativas na minha cabeça. Mas eu também sinto que essas teorias e expectativas foram muito encorajadas pela produção da série. Enfim, era tudo isso que eu tinha pra dizer pra vocês. Esse vídeo ficou enorme, mas eu espero que vocês tenham gostado. Escrevam nos comentários o que é que vocês acharam desses 2 últimos episódios da 4ª temporada de Stranger Things, que eu quero saber. Quero ir lendo as perspectivas de vocês. Um beijo grande, obrigada por terem ficado até o final e a gente se vê numa próxima oportunidade.